Estamos de volta com Pautas do Dia, já são 11 horas e 34 minutos. A gente conversa então agora com ele, que chega à nossa programação todas as quartas-feiras, trazendo tudo da capital federal. Rômulo Pinheiro, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e um abraço aí para Márcia em Macapá. Obrigado, Rômulo, seja bem-vindo. Rômulo, vamos lá. Temos esse cenário muito triste ainda lá no Rio Grande do Sul e, infelizmente, temos um boom de informações falsas. Quando eu falo boom, ou seja, uma enxurrada mesmo de fake news. E isso prejudica as buscas, prejudica doações, prejudica a imagem de pessoas que estão trabalhando de forma correta, seja até no cenário político, com liberação de recursos, e até mesmo com pessoas que estão tentando realizar doações que nem têm cargos públicos, mas estão ali tentando de alguma forma amenizar os impactos das cheias por lá no Rio Grande do Sul. Só que, Rômulo, é uma onda de fake news muito forte e a investigação do STF de notícias falsas sobre o Rio Grande do Sul está a todo vapor. Então, esse é o nosso tema de hoje. O que você conta e o que você traz para a gente em relação a essas novidades? Pois é, Max. A gente vem comentando bastante o empenho aqui do Poder Judiciário na esfera aqui de Brasília para combater esse que é um dos grandes assuntos dos últimos anos. E o Congresso, nós comentamos na quarta-feira passada, bastante aqui parado, ou seja, os esforços e as atenções políticas estão voltadas lá para a tragédia do Rio Grande do Sul, com o ano eleitoral também em vigência, já naturalmente o ritmo aqui de Brasília diminui, a tragédia veio intensificar isso e todos os olhares voltados agora lá para o Rio Grande do Sul. E com o avanço dessas circunstâncias, se mantém em prática uma conduta muito comum desde 2018, principalmente, que é a narrativa de certas informações para capitanear ou captar as mentes das pessoas que ainda eventualmente estejam não para um lado ou não para o outro. Ou seja, o jogo político... Pois não? O jogo político ainda é muito forte no sentido de que as pessoas ainda se deixam levar por informações capitaneadas ou dirigidas por um amplo aspecto de uma ideologia. Então, as pessoas ainda estão muita gente ainda nessa visão de que tudo aquilo que vem dito por um campo ideológico que eu penso é uma verdade e aquilo que é dito pelo outro lado automaticamente é a chamada fake news. Então, nesses últimos dias, por exemplo, essas últimas semanas, muitas autoridades aqui de Brasília, deputados em geral, senadores, membros do Congresso, membros de plataformas digitais em geral, blogueiros, estão disseminando algumas informações que não correspondem com a realidade dos fatos. Já disseram, por exemplo, que já se impediu a entrada de caminhões de ajuda no Rio Grande do Sul, outras de que o Exército não estava fazendo a sua parte, outras de que o governo federal só ia atender a comunidades que estavam alinhadas com o seu espectro político. Na última semana vazou a tentativa de um prefeito da região metropolitana de Porto Alegre de gravar uma suposta falta de ajuda do governo federal. Ele não contava que o ministro também estava gravando, já sabendo dessa possível arapuca e também gravou a conversa. Então, no momento de calamidade, todo mundo acaba trazendo essa disputa política para a desgraça dos outros, e isso acaba sendo mais grave, porque ao momento em que se propõe uma tentativa de união, se mostram as vísceras daquilo que é mais gravoso e danoso do comportamento humano, que é tentar lucrar com a desgraça alheia, nesse caso um lucro político. Então, diante dessa gama de informações inverídicas que foram produzidas nas últimas semanas,
A Secretaria de Comunicação acionou o Ministério da Justiça, que, por sua vez, acionou o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República para a apuração dessas informações. É bom deixar claro, pessoal aqui que nos escuta, que as fake news em si ainda não há uma regulamentação sobre o que é crime em si. Na verdade, as fake news são um instrumento que causa o crime, né? Não é o crime Agora, em si. Rômulo, Pode falar, Márcia. Rômulo, esse episódio aí do Rio Grande do Sul, ele reacendeu aí no STF, né, essa necessidade de uma regulamentação dessas plataformas. Que é o pesadelo de muitos daqueles que estão propagando essas informações, porque a grande questão é, as fake news em si são apenas um instrumento para levar o crime, e não o crime propriamente dito. E as pessoas confundem muito isso. Por exemplo, agora, nessa questão da tragédia, como foi na pandemia também, mas na questão da tragédia, os crimes estão em caluniar e difamar as autoridades públicas que estão responsáveis pela a organização e administração dessa crise lá no Sul. Então, o que se vai buscar no STF, sob coordenação da ministra Carmen Lúcia, é se se atacou a honra dessas autoridades, informando-se que eles não estão agindo da maneira adequada ou não estão tentando resolver a questão lá no Sul. E aí, nesse meio tempo, Márcia, você tem uma gama de procedimentos aqui na Justiça para apurar tudo isso. Tem a questão política muito forte também, que envolve esse tipo de situação aqui no STF, mas também no Congresso Nacional. E, claro, todo mundo se aproveita para tentar tirar uma casquinha política com algum proveito para as eleições agora do final do ano e para as próximas de 2026. E aí você vai ter desde blogueiros que não são políticos em geral, mas ajudam e reforçam esse comportamento de algum espectro ideológico, reforçando essas questões das fake news. Há outros que não têm essa visão política, mas também são os famosos, os blogueiros da tragédia, né, que buscam aí captar redes sociais em cima de tragédias de caráter, nesse caso, climáticos. Então, é uma complicação muito grande. Aqui no STF, qual é o procedimento agora? Esse pedido de investigação, essa abertura de inquérito já foi enviada para o Supremo. A ministra vai autorizar ou não o inquérito a ser aberto, provavelmente deve autorizar, porque ela já assumiu o compromisso de combate a essa questão das fake news, quando assumiu o TSE na semana passada, e a Procuradoria-Geral da República, conjuntamente com a Polícia Federal, vão fazer investigação dessas informações. Chegar até lá, se entenderem que de fato houve a prática de crimes por intermédio dessas fake news, a PGR vai mandar lá para o Supremo uma denúncia para investigar todos aqueles que estão cooperando com o caos, que já não é o suficiente, não parece ser o suficiente. Tem muita gente trabalhando para que esse caos aumente, para desgastar a imagem das autoridades, tanto do Rio Grande do Sul como federais, para apurar lucros políticos, o que demonstra cada vez mais uma descrença desse que vos fala com as pessoas em momentos de maior tragédia que vivemos atualmente, principalmente lá no Sul. Agora, Rômulo... Pode falar, Márcia. Essas notícias, né, envolvendo aí as cheias, elas são um exemplo claro, né, desse potencial destrutivo da desinformação. E isso vai para além, né, do contexto eleitoral. Isso tem preocupado muito o STF. E principalmente porque aqui eles também são vítimas dessas informações. A gente comentava muito que há alguns anos atrás ninguém sabia, nós aqui do mundo judiciário sempre soubemos, a gente já trabalha com isso, mas fora desse meio jurídico, ninguém sequer sabia o nome de um ministro do Supremo. Eu pergunto hoje, até ministros do STJ, que são uma quantidade maior de ministros, muita gente não conhece, mas do Supremo já tem uma escalação de um time de futebol completo lá dos 11 ministros. As pessoas sabem de cabeça, conhecem o perfil de cada um, conhecem a forma de atuar e, claro, se não fosse a ministra Carmen Lúcia ter sido sorteada como relatora desse inquérito, como foi Alexandre de Moraes no inquérito que nós comentamos na semana passada, já estaremos aqui discutindo outras questões envolvendo que o ministro escolheu seu relator, porque ele tem uma visão política X, Y, Z, e
todo mundo agora opina sobre isso e tem um conhecimento, entre aspas, de causa para dizer o que vai acontecer aqui no Supremo. O que eu posso garantir, tanto por dentro da minha atuação lá em processos particulares lá no Supremo, quanto o que a gente acompanha da política nacional, é que aquilo ali é uma caixa preta, é difícil adivinhar decisões judiciais ou fazer prognóstico de como vão votar ministros em relação a esse tema. Nós apontamos tendências. Hoje a tendência da ministra também ter, como sempre teve aqui, uma posição mais linha dura com relação a esses pontos, é que ela abre o inquérito, determine a abertura do inquérito para que se investigue e no futuro talvez se chegue aí a uma denúncia aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, Márcia e Max, ainda é necessário criar-se algo para regulamentar as atividades dentro das plataformas, ainda que alguns vão dizer que é uma questão de censura. Alguns deputados federais, por exemplo, já estão levantando que esse inquérito busca censurar aquilo que é dito e que isso ofende ao princípio da questão do direito de falar aquilo que desejam, que pensam. Muito desse discurso algumas pessoas compram como se pudessem falar aquilo que bem entendessem, sem nenhuma consequência jurídica. É muito importante a liberdade de expressão, mas ela está sempre atrelada a uma responsabilidade sobre aquilo que se fala, porque se veda o anonimato, é impeditivo, até na própria Constituição, falar aquilo que pensa sem assumir a responsabilidade por isso, mas no final das contas é o que todo mundo deseja, arrotar informações de maneira inadequada sem que seja devidamente responsabilizado por tais informações. E a falta Isso acontece muito, né, Rômulo? Porque as pessoas têm essa ideia de que a internet é uma terra sem lei, que pode se dizer tudo, como você falou aí, sem consequência nenhuma, as pessoas se escondem, né, atrás de perfis falsos, então isso precisa realmente de uma regulamentação. E Márcia e Rômulo, só para complementar até o que a Márcia falou, essa regulamentação, por exemplo, hoje as pessoas criam vários perfis, um CPF pode criar vários perfis e fica por isso mesmo. Hoje eu posso muito bem criar um perfil agora mesmo durante o nosso programa, colocar uma foto de qualquer coisa, espalhar uma fake news, as pessoas vão tomar aquilo como verdade e vai ficar por isso mesmo, entendeu? E eu acho que quanto mais responsabilização e mais doer no bolso, ou até mesmo doer atrás das grades, as pessoas ficarão mais antenadas ao criar esse tipo de situação. Porque assim, Rômulo, até agora, a gente sabe que a internet não é terra sem lei. Nós já temos alguns casos, agora parece que isso aumentou e muito mais a partir de agora, principalmente em ano eleitoral, e pode ter certeza que vão usar muito vídeo de campanha, vídeo de doação, para colocar agora nas eleições municipais. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho, assim, dúvidas em relação a esse assunto. E o canal que a gente está discutindo aqui é muito importante também para ilustrar certas coisas, que isso é uma verdade que você fala, Max, é muito fácil fazer isso, você tem total razão, e eu vou acrescentar. Por outro lado, é importante saber que as autoridades policiais também têm se aparelhado de maneira adequada para identificar os autores desses perfis falsos. Vai através de rastreamento de IP, até mesmo de apreensão de aparelhos físicos para identificar essa profusão de notícias, ou seja, a polícia também vem correndo atrás para se aparelhar, para buscar uma excelência na identificação disso, e hoje em dia já há elementos que conseguem vincular aquele que diz alguma coisa na internet com a sua devida responsabilidade. Estamos caminhando ainda a passos lentos nesse procedimento, mas eu garanto que a polícia vem se aparelhando. Eu trabalho com processos criminais em que nota-se o corpo técnico pericial da polícia com muita maestria identificando e rastreando esses IPs. Então, apesar de ainda assim ser uma terra sem lei, já se começa pelo menos a chegar no calcanhar de certas circunstâncias ditas como propagadoras de notícias falsas. É bom o pessoal ficar ligado, ficar atento. Vai um conselho aqui de alguém que trabalha com isso, que evite, mesmo que haja um posicionamento político, mas evitar propagar notícias sem uma fonte confiável de informação. E nós aqui,
da CBN, temos uma responsabilidade muito grande quando falamos em público, buscar informação relevante que possa ser confirmada por órgãos oficiais de imprensa. Vocês, né, fazem esse trabalho de maneira muito boa e é isso que a gente busca aqui na Informação de Todas as Quartas. Rômulo, muito legal, é muito bom ter você aqui todas as quartas-feiras, principalmente para esclarecer tudo isso, trazer novidades, né, direto da capital federal, e é sempre muito legal também falar sobre esse combate às fake news. É um combate árduo, é cansativo, mas nós estamos aqui também contra a desinformação. Rômulo, brigadão, viu? Uma ótima semana para você. E, ó, hoje essa vitória sai, hein? Olha, eu vou até fazer um teste. Hoje eu vou dar aula à noite, não vou ouvir o jogo. Se o Paysandu ganhar, aí sim você pode me chamar de pé frio, viu? E se o Paysandu ganhar, nunca mais ouça e nem assista o jogo do Paysandu pra ver se ele consegue ganhar os próximos jogos. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deus te ouça, meu amigo Max Souza. Tchau, Forte Rômulo. abraço, até a próxima quarta. Tchau, tchau. Maxi. 11h50, Márcia.